Boa tarde, pessoal. Good afternoon. Sou Jonatas. Vamos estar fazendo a nossa última aula, uma revisão, né? Um conteúdo gramatical do capítulo 8, o Past of to Be. Vou estar revisando esse conteúdo, que é muito importante você ter esse domínio dele. Como a gente não conseguiu trabalhar em sala, semana passada, vou estar revisando essa semana com vocês. Muito importante vocês guardarem essa gravação, os prints que vocês geralmente fazem das aulas. Mas antes da gente iniciar a explicação do passado do verbo to be, vocês estudaram no sexto ano o presente do verbo to be, nós vamos relembrar um pouco os personal pronouns, que são os pronomes pessoais, porque se você não compreender os pronomes pessoais, vai ser bem muito complicado você estudar a questão dos verbos, porque eles fazem parte, eles andam juntos na questão da conjugação. Então, os pronomes pessoais, você sabe que em inglês são esses aí, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Eles são divididos em dois grupos, em singular ou plural, ou seja, singular quando representa apenas quantidade de um, plural quando é dois ou mais. E na tradução, a gente vai verificar aí também que há certas características também diferente um pouquinho do português, outras semelhantes. Aí você percebe o I, né, que vai ser o pronome eu, que vai ser chamado de primeira pessoa do singular. O you, você, vai ser a segunda pessoa do singular, ou seja, a gente está vendo primeiramente o singular. He, she, it, esses três serão considerados a terceira pessoa do singular. Assim como no português a gente tem ele e ela, que é a terceira pessoa do singular, em inglês nós temos uma a mais, né? Nós temos o he, que é ele, she, que é ela, e o it, que vai ter a tradução de ele e ela. Mas a diferença, você já conhece, né? Ele é utilizado para coisas, animais e objetos. Então, tenha bastante atenção aí nesse uso aí. Não confunda que essa terceira pessoa é do singular. Então, se você vê o nome de animais ou de coisas no plural, você não vai utilizar it. Você já vai utilizar o they, que é o que a gente vai ver agora do plural. Então, as pessoas do plural, a gente tem aí, né? We, nós, que é a primeira pessoa do plural. You, vocês, que é a segunda pessoa do plural. E they, que é eles, elas, na terceira pessoa do plural. Então, você pode utilizar, por exemplo, coisas, animais, objetos com esse they, se eles estiverem no plural. Tá? Então, essa é a distinção aí, só para estar relembrando o conteúdo. Então, essa tela é muito importante para vocês, se quiserem fazer um print do uso dos pronomes pessoais, a divisão do grupo do singular e o grupo do plural. Ok, vamos seguir. Então, o passado do verbo to be é o was, were. Quando você vê essas palavrinhas, na sua grande maioria, geralmente, não é sempre, tá? Ele vai estar trabalhando a questão do passado do verbo to be. E aí a gente volta um pouquinho a pensar no presente do verbo to be. Acredito que você lembra o presente, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, aí, lembrando que a tradução do verbo to be é o verbo ser ou estar. Então, I am vai ser eu sou, eu estou, e assim sucessivamente você vai ver a tradução de todos no presente. Quando a gente vai observar no passado, você já não vai utilizar o am, o are e o is. Aí você vai ver aquilo que a gente já mostrou. Você vai usar o was e o were. Eles vão ser o verbo to be no passado. E olha como fica a organização junto com os pronomes pessoais. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, essa é a conjugação do verbo to be no passado. Então, você já
relembrei a do presente e a do passado. Vamos ver como fica a questão da tradução desse verbo to be no passado. Então, aqui a gente tem, primeiramente, do singular, né? Lembrando que ele pode ter alguns tipos de frase, né? Que são frases afirmativas, quando se afirma algo. Por exemplo, I was at school last week. Eu estava na escola semana passada. Ou I was a child. Eu era uma criança. Estou também utilizando o passado. Negative form já vai ser frases negativa. I was not at school yesterday. Eu não estava na escola ontem. Então, frases negativas. Interrogativas são as frases que são perguntas. Were you at school, teacher? Você estava na escola, professor? No, I was not. Ou seja, não, eu não estava na escola ontem. Então, você sempre vai perceber esse jogo de frases, afirmando, negando, perguntando, respondendo. Então, essa imagem também ela é muito importante para você. Aqui a gente percebe as três pessoas do singular. Lembra que a gente viu ainda há pouco? Primeira pessoa do singular, o I, né? Segunda pessoa do singular, toda a divisão também. Terceira pessoa do singular, he, she, it. Certo? Let's go. Aqui nós temos o plural, né? A primeira pessoa do plural, we, nós. Segunda pessoa do plural, you, vocês. A terceira pessoa do plural, they, eles ou elas. Então, observe um pouquinho aí a tela. Certo? Da mesma forma que ainda há pouco nós vimos frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas e as respostas, a gente também está observando no plural. Então, por exemplo, você pode perceber aí no eles, terceira pessoa. They were at school last week. Eles estavam na escola semana passada. They weren't at school yesterday. Eles não estavam na escola ontem. Were they at school yesterday? Eles estavam na escola ontem? No, they weren't. Não, eles não estavam ou elas não estavam. Depende do contexto que vai estar sendo utilizado. Então agora a gente vai observar de forma mais prática essas frases. Como se constrói essas frases? Por exemplo, já percebeu que na afirmativa a gente tem que utilizar o verbo to be no passado. Nesse caso, a gente percebe aí, ó, o we, qual o verbo to be que a gente utiliza? Aí você vai ficar na dúvida, was ou were. Aí você tem que lembrar da divisão. I, he, she, it, nós utilizamos o was. You, we, you, they, nós utilizamos o were. Se você conseguir aprender isso, vai ficar muito mais simples. Então, se eu quero falar uma frase afirmando, eu coloco o verbo to be no passado, tendo atenção ao pronome, se vai ser was ou were, e aí fica a frase certinha. Olha aí a frase. We were at school last week. Nós estávamos na escola semana passada. Então, tranquilo, estamos afirmando, é uma frase afirmativa. Por que estamos usando o were? Porque quando nós estamos utilizando o pronome we, nós utilizamos o were e não o was. Então, vamos dar uma relembrada aí. A gente já viu na última aula, mas eu quero relembrar com vocês para ver se você está bem mesmo no uso do was e no uso do were. Lembrando, grava essa tabelinha. I, he, she, it, was. You, we, you, they, were. E a gente vai estar respondendo aí completando essas frases afirmativas. I at the beach. Quero dizer, eu estava na praia. Eu vou usar o was ou vou usar o were? Very good. Se você falou was, você está corretíssimo. I was at the beach. E o you? You on vacation yesterday. Was ou were? Nice.
You were on vacation yesterday. Você estava de férias ontem. Próxima frase. It raining in Manaus. Estava chovendo, was ou were? Very nice. Was. It was raining in Manaus. E a última frase, the last sentence. The girls in Paris last weekend. Was or were? Wonderful. Were. The girls were in Paris last weekend. Então, essas são as frases afirmativas. A sua atenção para escrever frases afirmativas no passado do verbo to be vai ser observar o uso do was, o uso do were. Aprendendo isso, você consegue fazer bem tranquilo, tá? Então, vamos ver agora as frases negativas. Ai, ai, agora? Agora é o seguinte, você vai ter que prestar atenção no que você já viu das afirmativas, o uso do was e do were, e depois dele você vai acrescentar, olha o que a setinha está apontando aí, o not, que significa não. Se na frase afirmativa a gente diz nós estávamos na escola semana passada, quando nós queremos negar essa frase, nós vamos dizer que nós não estávamos na escola last week. Em português, a gente fala o advérbio não antes do verbo. Nós dizemos, nós não estávamos. Em inglês é diferente. Nós estávamos não na escola last week. Parece um pouco complicado, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Então, we were not. A gente não vai dizer not were. Tá? Então, isso daí você já tenta colocar um pouquinho na sua mente. Então, eu quero olhar as frases que nós vimos ainda há pouco e eu quero que você faça essas frases na forma negativa. Como é que elas vão ficar? Como é que vai ficar a primeira frase? I was at the beach. O que você tem que fazer para transformar essa frase na forma negativa? Já está com dúvida? Dá uma olhadinha aí. Acrescenta o not depois do verbo. Então, olha como vai ficar a primeira frase. I was not at the beach. Segunda frase. You were not on vacation yesterday. It was not raining in Manaus. The girls were not in Paris last weekend. Então, é simples. Você vai acrescentar o not depois do was ou do were e você transforma essa frase na forma negativa. Em português é bem mais complicado, porque a gente não pode se preocupar apenas com acrescentar o não. Às vezes tem que ver a conjugação, o final do verbo, se está correto, se não está correto. Mas vamos pensar no inglês por enquanto. Nós temos outro tipo de frase também, que é a frase interrogativa. Na frase interrogativa, você precisa novamente observar a frase afirmativa. O que você tem que fazer? A gente tem a frase afirmativa aí. Ó. We were at school last week. Nós estávamos na escola semana passada. Você quer transformar essa frase numa frase interrogativa? O que você vai fazer? Você vai pegar o verb to be no passado, que nesse caso é o were, e você vai fazer o que a setinha está mandando. Você vai colocar ele lá no início da frase. Se não tem as WH questions, que são os pronomes que são usados para fazer pergunta, ou seja, os pronomes interrogativos, você coloca diretamente o verbo to be antes do sujeito, ou seja, lá no início da frase, como a gente está vendo aí, ó. We were, were we at school last week? Ou seja, were we at school last week? Ou seja, nós estávamos na escola semana passada. Você vê que a tradução em português não muda, porque perguntas em português é só acrescentado o ponto de interrogação. Em inglês, não. Você não pode só acrescentar o ponto de interrogação. Você tem que também fazer uma mudança na posição do verbo. O verbo fica antes do sujeito da oração. Então, esse é o segredo. Ele vai para frente do sujeito da oração. Você não tem errado em relação a isso. Então, vamos conferir aí como ficaram as frases. As frases ficaram assim. Afirmativa.
We were at school last week. Negative form. We were not at school last week. E interrogative form. Were we at school last week? Então, esse é o conteúdo que eu queria estar relembrando com vocês. É fundamental para vocês trabalharem, especialmente no ano que vem, porque vocês vão estudar muito a questão do passado e vocês precisam ter um bom conhecimento sobre eles, ok? Good afternoon, people. Goodbye.